Olá, estamos ao vivo. Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou o Almir César Filho e estamos no ar com o Economia Fácil. Economia Fácil, o nosso programa de economia sobre o olhar do trabalhador e da trabalhadora aqui na Web Rádio Censura Livre. Boa noite, gente. Estamos ao vivo, em live também. Vocês que estão aí nos assistindo pelo www.clwebradio.com e também por nossos aplicativos. Temos o nosso aplicativo exclusivo que vocês podem baixar na Play Store. Basta digitar lá Censura Livre Web Rádio ou Censura Livre, já vai aparecer. E é claro, vocês podem ouvir o nosso programa pelos aplicativos de rádio online, como o iRádio e o Radionet. Você baixa no seu smartphone, você baixa no seu tablet, você também baixa na sua Smart TV e pode nos ouvir em direto as transmissões da Web Rádio Censura Livre. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Eu sou o Almir César Filho, economista, direto aqui da redação da Anota, da Agência de Notícias Alternativa, a Anota, transmitindo para a Web Rádio Censura Livre. Lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, o jornalista Antônio de Pádua Figueiredo, meu mestre do radiojornalismo, ajudando a fazer as transmissões, pegando dúvidas, pegando perguntas, pegando comentários dos ouvintes, aqueles que a gente não conseguiu pegar aqui, ele está anotando e está passando para mim. Infelizmente, de novo, por questão logística, não deu para me deslocar até o estúdio da Web Rádio Censura Livre, que fica lá do outro lado da cidade, mas o Antônio está também conectado aqui conosco, conectado comigo, ajudando aqui na transmissão. Já temos algumas pessoas online aqui pela live, a gente já começa a ver, daqui a pouco tem mais, vou ler o nome das pessoas aqui, as pessoas que estiverem online. Quem estiver assistindo a live, dá um toque assim, curte, aperta o botão do like e principalmente compartilhe para fortalecer o nosso projeto. Então, curta e compartilhe, tá bom? Quem estiver assistindo aí pelo nosso site, pode mandar uma mensagem também nas nossas redes sociais, dizendo que está ouvindo pelo aplicativo, ou pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 21 998 33 6490. Vou repetir, 21 998 33 6490. Tá bom? Aqui o Economia é Fácil, como eu já disse. E o tema de hoje é liberação de saques do FGTS. É bom para o trabalhador? Esse é o tema de hoje. É o tema do dia. Todo mundo está me perguntando sobre os saques do FGTS. Todo mundo na rua está falando. Já há alguns dias se comenta a respeito. É sem dúvida uma das principais notícias econômicas da semana. Nós vamos analisar aqui se isso é bom para o trabalhador, de maneira geral, a medida do governo, como também se é bom para você. Se é bom para você sacar o tal R$500 que o Paulo Guedes, ministro da Economia, e o presidente Jair Bolsonaro liberaram para saque dos trabalhadores que têm conta no FGTS. Inclusive, vamos explicar o que é o FGTS, certo? Muita gente também está falando coisas e não está sabendo o que é o FGTS. Então a ideia é a gente aqui também falar brevemente o que consiste o FGTS. Outra coisa, existe a ameaça do governo de acabar com a multa rescisória de 40% em cima do valor que está lá depositado no FGTS, lá na sua conta de FGTS, lá junto ao fundo. Nós vamos explicar aqui se esse tipo de iniciativa do parte do governo é boa ou ruim para o trabalhador. Eu já adianto que a minha opinião, depois de estudar sobre o tema, é péssima a liberação do saque do FGTS para reativar a economia. É péssimo para o trabalhador individualmente sacar
e é péssimo, tá? Pior ainda, o fim da multa rescisória do FGTS, tá bom? Então, nós aqui hoje vamos conversar a respeito. Infelizmente, como eu estou aqui na redação da nota, não vai ter participação de entrevistado, não tem condições, eu peço desculpa, né? Até aquelas entrevistas e entrevistados ao vivo que a gente faz por telefone, infelizmente não vai ter. Eu queria inclusive aproveitar e mandar um abraço para uma pessoa que é regular aqui nas entrevistas quase toda semana, que é o Flauzino Antunes Neto, presidente lá do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, quase toda semana, não todas, mas quase todas, e o João Paulo também, economista também lá no Distrito Federal, mandar um abraço para eles. Vou também mandar abraços aqui para quem ficar registrado, tá bom? Lá pelo final, nós vamos fazer uma resenhazinha, tá? De um livro de economia, tá bom? Como a gente sempre faz aqui, uma resenha de um livro de economia. Só que na hora de eu trazer para sentar aqui na mesa e começar a transmissão, o livro saiu aqui da minha mão. Mas daqui a pouco eu pego e falo a respeito dele. Antes, no final, a resenha da semana. Sempre um livro de economia para vocês entenderem economia numa linguagem nossa do cotidiano. Não aqueles livros, textos cheios de matemática ou teoria econômica. Existem livros acessíveis ao público de maneira geral. Tá bom? Então vamos lá conversar sobre a questão da liberação do FGTS. Para quem não sabe, quem está perdido ou ficou viajando nos últimos dias, quer saber o que aconteceu, que notícia é essa, afinal de contas. Então, vamos à notícia da semana que a gente está tratando aqui no Economia é Fácil, a versão estendida que vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas, live no Facebook, vai ficar salva, você pode assistir a qualquer momento. Quem começou a assistir um pouco atrasado, por favor, pode voltar a fita, como dizia antigamente, assistir o programa desde o início. E esse programa fica gravado, fica salvo no Facebook e é reapresentado no nosso streaming. Então, nós temos horários alternativos que você pode ouvir o programa, né, esse como outros programas. Então, você pode também, quem perdeu o programa, assistir outro momento, compartilhar com seus amigos, compartilhar pelo Zap, né? Tá, a live do Facebook, você não compartilha só no seu perfil do Facebook ou nos grupos do Facebook. Então você pode compartilhar, né, pelo WhatsApp. E é importante que aqui a Web Rádio Censura Livre é uma voz de trabalhador para trabalhador, sem fins lucrativos. Então é um projeto que nós estamos lutando aí para conseguir uma comunicação alternativa. Então, quando você compartilha, quando você comenta, você está fortalecendo o nosso projeto, fortalecendo uma alternativa a furar o bloqueio da mídia. Porque aqui a gente fala coisas que a mídia empresarial não fala. Da voz, inclusive, a voz dissonante da mídia empresarial, que é muito ligado aos bancos, né, que são os principais anunciantes, são donos dos veículos de comunicação, ou os veículos de comunicação são devedores, têm dívidas junto aos bancos. Então, eles jamais vão falar coisas que vão contra os interesses dos banqueiros e do conjunto dos grandes empresários. Então, aqui é a voz dos trabalhadores, alternativa, tá bom? O objetivo é furar o bloqueio e, por exemplo, a gente tratar aqui de economia de uma forma alternativa. Então nós vamos conversar assuntos aqui sobre o FGTS que a grande mídia não vai falar nem a pau. A grande mídia vai comemorar uma parte ou a outra vai esculhambar, mas não com os motivos que a gente considera certo para você trabalhador, especialmente você trabalhador assalariado. Então vamos lá? Eu acho que eu já fiz uma apresentação, né, bem comprida. Queria, como sempre, agradecer aí a audiência e dá o likezinho, né? Manda coraçãozinho também pra gente fortalecer. Eu vou ler aqui ao vivo, tá bom? Primeira coisa, para quem não sabe, o governo federal inclusive anunciou, fez o anúncio ontem, né? Algo que se
já há algumas semanas já se especulava, que é a liberação de saques das contas do FGTS. Mas não de todos os recursos do FGTS. E por que isso? Nós vamos primeiro ao porquê, depois a gente vai explicar o que o governo acabou decidindo, que tipo de liberação, se você inclusive tem direito ou não, e se isso é bom ou não de maneira geral para a economia e individualmente para você, trabalhador e trabalhadora. Primeira coisa, a nossa economia está muito mal. Tá? Todos os indicadores de economia apontam, inclusive não só a possibilidade de um crescimento econômico medíocre, então já redução da projeção, sucessivas reduções na projeção de crescimento, até porque os últimos números de PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de riquezas do país, vem apontando um decrescimento forte da atividade econômica. E o desemprego vem aumentando consideravelmente, tá bom? É importante frisar esse aspecto. O crescimento do desemprego. Ele não é muito maior, porque está acontecendo dois fenômenos na questão da ocupação, que é o chamado crescimento do desemprego por desalento, é o cara que para de pesquisar por emprego, então ele não entra na estatística oficial, né? O IBGE não consegue capturar como indicador de desocupação, tá? Por um lado, e também o crescimento do chamado subocupação, né? A subocupação vem acontecendo em grande medida. É o cara que não está tá trabalhando menos horas, ele não consegue se posicionar num emprego com jornada normal, regular, convencional, então ele vem fazendo biscates, procurando procurando uma alternativa de emprego, um emprego ou com menor qualificação ou com menos horas. Geralmente o biscate, ou por conta própria, um serviço de uma ocupação de um dia, em vez dele trabalhar a semana toda, só conseguiu um servicinho de um dia. O governo Bolsonaro, nos últimos 6 meses, insistiu que a única política econômica cabível era fazer a reforma da Previdência. Então ele jogou todas as fichas na reforma da Previdência, porque supostamente iria permitir criar folga no orçamento público, ia permitir solvência para os investidores, a percepção que o governo vai conseguir pagar suas contas, tanto para os investidores emprestar mais barato para o governo, com juros mais baixos, como também você iria supostamente criar um clima de confiança generalizada na economia, na qual os investidores viriam, através da confiança, investir, destravar investimentos, porque os empresários estariam melindrados, que é até a palavra do momento. Pelo jeito, passados 6 meses e também a economia não dá sinais de recuperação, mesmo com a força que o governo tem para aprovar a pauta da reforma da Previdência, as primeiras etapas da reforma o governo conseguiu aprovar nas comissões e no primeiro turno na Câmara dos Deputados. Ainda falta um segundo turno da Câmara, como também votar no Senado, toda a tramitação no Senado, mas há uma grande possibilidade, tudo está quase claro, que o governo conseguiu uma maioria para aprovar a reforma da Previdência. E aí? A economia não dá sinais de recuperação. Então, tá faltando alguma coisa. E esse faltando alguma coisa é todo o resto. A gente já conversou aqui, o que gera investimento, evidentemente, não é a confiança do empresário, e sim se ele identifica que vai ter aumento da demanda pelo produto dele e principalmente que esse aumento da demanda vai gerar aumento do faturamento. Então, que ele precisa investir para atender esse aumento do faturamento. Investir e contratar funcionários. Então, eles investem para isso. Como não há sinal nítido
ou aliás, não tem sinal nenhum de aumento do faturamento, os empresários não estão investindo. E também, consequentemente, o investimento geraria a contratação de funcionários, porque investimento você cria obra, compra máquinas, as máquinas são fabricadas por uma outra empresa, etc. E também não tem contratação de funcionários. Então o problema se identificou, e é uma coisa que a gente tem acordo com o governo, há um problema de demanda na economia brasileira. Só que o problema de demanda não é resolvido dessa maneira que o governo está se propondo. Mas vamos lá. Já falei no meu quadro de segunda a sexta, pela manhã, mas também falei aqui no programa semanal, que há um problema também de endividamento das famílias. As famílias estão com grandes dívidas, uma grande alavancagem, uma taxa de juros muito alta que compromete, né, em dívida e, em alguma medida, até em inadimplência das famílias. As famílias inadimplentes não conseguem consumir. As famílias também com dívidas, especialmente se ela já ultrapassou um determinado patamar da renda dela, elas não vão aumentar o consumo. Pelo contrário, elas vão tentar comprimir o consumo para liberar recursos para continuar pagando a dívida. E por que as dívidas estão altas? Nós temos uma taxa de juros real que é a mais alta do mundo. Inclusive a taxa básica, a Selic, que não por acaso é a taxa que o governo paga os títulos da dívida pública. Então, hoje, inclusive, o governo separa quase a metade do orçamento, quase a metade do que ele arrecada, para pagar banqueiro. E você aí preocupado com a Bolsa Família, que custa os cofres públicos menos de 1% do orçamento. Enquanto quase a metade é pagamento com Bolsa Banqueiro. O mesmo banqueiro que te cobra 300% no cheque especial, que está te cobrando 300% no rotativo do cartão de crédito. Aquele que quer te emprestar no mínimo a 20% ao ano. Tá? Aquele que empresta para uma empresa, para a empresa vender para você parcelado, mais barato a 10% ao ano. Isso não ativa a economia de jeito nenhum. E é o que está acontecendo. Então a economia brasileira está paralisada, mas o governo não quer mexer na taxa de juros, nem na taxa básica, nem dar uma paulada nos bancos para baixar a taxa que ele cobra ao consumidor final. Ele suspendeu todas as obras públicas e financiamento do Minha Casa Minha Vida. Então é um processo de estagnação da economia brasileira. Ele está cortando gastos públicos, vários órgãos públicos, inclusive as universidades estão demitindo terceirizados, e nessa situação a economia cada vez está se contraindo mais, inclusive já se especula de entrar em recessão. E aí eles sacam aquelas coisas mirabolantes do bolso, né? Parece coisa de mágico. Você puxa o truque, que na verdade não é mágica, ali é um truque. Qual é o truque da vez? A liberação das contas do FGTS. O Temer já tinha feito isso em 2017. A economia brasileira passou por uma recessão em 2015 e 2016 e o Temer sacou isso do bolso. Claro que também naquele ano a economia sofreu um choque positivo de crescimento com o crescimento das exportações do agronegócio, também da super safra do agronegócio. Mas aquilo realmente deu um impulso para a economia naquele momento. Aquela liberação foi diferente da agora. Naquele momento ele estava liberando as chamadas contas inativas, que era o quê? Você teve um emprego que você não tem mais, você não sacou naquele momento o FGTS, também não recebeu sob forma de multa rescisória. O que aconteceu? Ficou lá a conta parada. Se você não usou para comprar a casa própria, nem para alguma outra coisa que o governo libera, a conta estava lá. Então o governo nesse momento liberou, as pessoas sacaram. Lá naquele momento como agora, provocou naquele momento, em 2017, foram liberados algo em torno de 44 bilhões de reais, que provocaram um alívio passageiro na crise econômica, né? Mas não impediram, veja bem, não impediram que naquele ano houvessem 329 mil empregos com carteira assinada encerrados naquele ano. Você vê, olha só que contradição. Houve a liberação do saque do FGTS, a economia até deu uma crescida, né? Mas o resultado não foi
na prática, redução do emprego, não foi a geração de emprego. Ontem, com o anúncio da liberação do saque do FGTS, o governo prometeu a geração de 2,9, quase 3 milhões de empregos formais nos próximos 10 anos. Com a liberação, porque essa liberação não vai ser só agora. O governo diz que vai liberar todos os anos R$500 de saque para cada trabalhador com conta no FGTS. Todos os anos você vai estar autorizado a sacar até R$500. Não importa se você for demitido, não sei o que, quanto você tem, você vai poder. E aí ele prometeu uma geração de 3 milhões de emprego. Tá? Na liberação do saque também vai haver os pagamentos do PIS, né, o Programa de Integração Social, que é os trabalhadores de carteira assinada da CLT, e do PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Então, acabei de falar as siglas que muita gente não sabe. PIS e PASEP, que é o PIS. O PASEP é o PIS dos trabalhadores do serviço público. Então, vai ser... E o governo, inclusive, acredita que nos próximos 12 meses, essa liberação do saque, do FGTS, o pagamento do PIS e do PASEP, vai gerar um acréscimo de 0,35 pontos percentuais na economia. O que quer dizer isso? Se a economia esse ano crescer 1%, que não vai crescer, mas se crescer, vai vir um acréscimo de 1,3%. Quer dizer, a economia vai crescer 1,3%. Se fosse crescer sem esse saque, 1%, vai crescer 1,3%. Se fosse crescer 0, vai crescer 0,3%. É isso que ele quer dizer, um crescimento de 0,3%, 0,35 pontos percentuais. Tá? Muito pouco. É um crescimento muito pequeno. Óbvio, para quem está crescendo pouco, quase zero, crescer alguma coisa é bom. Então é um incremento muito pequeno. Mas veja, existem outras medidas alternativas? Ou essa mesmo tem um efeito colateral negativo, inclusive sobre o crescimento? Tem, é o que nós vamos falar aqui. Quando o governo Temer liberou os 44 milhões de saque lá do FGTS, das contas inativas, veja bem, gerou um acréscimo no crescimento. Muita gente, os economistas fizeram um cálculo, decomporam e identificaram que houve um crescimento. Mas naquele ano houve subtração de emprego, o crescimento, o desemprego aumentou. Ele que naquele ano estava numa faixa entre 7 e 11, consolidou nos 11 e chegou aos 13%. Por que isso? O saque do FGTS não conseguiu resolver esse problema? Eu digo para vocês, muito pelo contrário. Contribuiu para o aumento do desemprego, contribuiu para o problema na economia. O efeito colateral é pior que a suposta resultado positivo, a cura que ele traz. Né? Igual remédio. Tem remédio que não é indicado para doença, porque ele tem, todo remédio tem efeito colateral. Até chazinho. Vocês sabem que a diferença entre um veneno e um remédio é a dose. E dose não é quantidade. Dose é a quantidade necessária para um determinado tratamento. Do ponto de vista da economia, o saque do FGTS é ruim. Por que ele é ruim de maneira geral para a economia brasileira? Por quê? Você está tirando recursos do próprio Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é um fundo, se por um lado ele foi instituído para o trabalhador obter um recurso, especialmente na hora que ele é demitido, aí a gente explica, inclusive, a origem. Quando ele foi criado o FGTS, ele financia as obras de construção civil no Brasil. Saneamento, moradia, né? Sistema financeiro da habitação. E você está abaixando o saldo, você está pagando, você está liberando o saque, então você está abaixando o saldo do fundo. Com menos saldo, menos recurso em caixa para pagar, financiar as obras de saneamento,
mobilidade urbana e principalmente de moradia. E a construção é um setor da economia que movimenta muitos trabalhadores, gera muitos empregos, especialmente os trabalhadores mais pobres. E são trabalhadores que vão consumir, vão pagar impostos e vão consumir. E por sua vez a própria obra compra material, né, que é consumo e paga imposto. Então você, só a título de análise, um número, nos últimos 20 anos, 70 bilhões de reais foram investidos em saneamento, além de 235 bilhões em habitação nos últimos 10 anos. 235 bilhões de reais, com recursos advindos do FGTS. Então você está baixando o fundo. Não é à toa que inclusive os empresários da construção civil, em 2018, reclamaram que não tinham recursos para fazer investimento, não conseguiam financiamento. Por quê? Porque o saldo do FGTS abaixou pelas liberações dos saques feitos em 2017. Então o que o governo está fazendo? Ele está tirando de um lado para dar para o outro. Então ele está dando de um lado e está tirando do outro. Então você vai receber uma merreca de R$500, supostamente, para reativar a economia, mas você vai estar freando a economia do outro lado. Você está criando um obstáculo, um freio, um atrito para a economia. Então a economia não vai deslanchar desse jeito. Além do mais, é quinhentão, gente. Ou melhor dizendo, quentinho. O que é o quentinho? Você vai fazer o que com o quentinho? Vai consumir o quê? Comprar um micro-ondas? Um micro-ondas para sua casa? Vai reativar a economia? Vamos dizer assim, todas as famílias que sacando R$500, um bom micro-ondas. Não vai. Isso não reativa a economia. O que as famílias vão fazer? Boa parte delas vão pegar os R$500 e vão pagar alguma dívida. Né? Naquele ano mesmo, vários analistas disseram que de 60% a 80% das famílias pagaram dívidas. Né? Botaram as dívidas em dia ou anteciparam o pagamento das suas dívidas. Então, é um equívoco político, econômico, vamos dizer, de política econômica, fazer uma medida desse tipo, autorizar o saque. É óbvio que é um dinheiro no bolso do trabalhador, é um dinheiro bom. Porque, porcaria, trabalhadores estão sem dinheiro, então qualquer dinheiro é dinheiro. Se você liberasse R$1 e numa situação que o brasileiro não consegue poupar, ele vai pegar esses R$500, ele não vai botar numa poupança ou numa aplicação com uma taxa de retorno maior, uma taxa de juro maior. Então, pode esquecer. Boa parte dos trabalhadores, 90 e tantos por cento, iriam consumir, mas na situação atual eles não vão consumir, eles vão botar em dia pagamento da dívida, de suas dívidas. Portanto, eles não vão consumir, não vai reativar a economia. No máximo, vai reativar o crédito deles. Há uma taxa de juros que está alta. Então, gente, não é uma medida econômica. Seria muito melhor o governo liberar as obras da Minha Casa, Minha Vida, fazer planos de saneamento básico, mobilidade urbana, ou mesmo habitações sociais, com os recursos do FGTS. Né? Mas não é isso que o governo pensa. Na verdade, como a equipe econômica é ligada aos banqueiros, é evidente, gente, que a ligação dela com os banqueiros, da equipe econômica, vai pensar em entrar dinheiro para o pagamento das dívidas junto aos bancos. Boa parte da inadimplência é junto ao banco. E cria também um bem-estar artificial no curto prazo. E esse montante de recursos, por outro lado, é muito pequeno. Então o incremento na economia é muito pequeno. Até algumas corretoras vêm falando isso, que a adoção por parte do governo é equivocada, ela é restritiva. Né? E tem uma outra coisa, gente. O FGTS, muita gente diz, mas é melhor o FGTS no meu banco, no meu bolso, que lá no fundo. Não arrecada, não rende nada, ou rende muito pouco. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. No passado, tudo bem, diante de taxas de juros brasileiras que geravam algo em torno de 15%, 20% ao ano, taxas básicas de 15%, 20% ao ano, isso era verdade. Mas hoje,
boa parte dos rendimentos de investimento de menor valor estão algo em torno de 6%, o fundo não paga tão pouco assim, né? Ele tem garantido 3%, mais uma ínfima TR, mas tem, e os dividendos de 50% do lucro líquido do exercício anterior, que vai passar a 100%. Então, em 2018, foi algo em torno de 1,72%, maior que a caderneta de poupança, certo? Bem maior que a caderneta de poupança. Então, é um investimento, uma aplicação financeira, melhor colocando, uma inversão, né? Não é um investimento, né? Investimento é quando você adquire algo físico, né? Que vai gerar uma produção. É uma inversão, é uma aplicação financeira com uma taxa boa, tá? E numa sociedade como no Brasil, que todo mundo saca a poupança, quer dizer, há uma instabilidade nas aplicações pessoais, e mais do que isso, os trabalhadores têm dificuldade de fazer poupança, não por um problema de educação financeira, mas por um problema que a renda do trabalhador é muito baixa e é toda comprometida com o consumo, então ele tem dificuldade, portanto, de economizar, porque ele gasta tudo com consumo básico, né? Ter uma aplicação desse tipo compulsória é algo positivo para o conjunto dos trabalhadores ou mesmo individualmente. É algo positivo. E mais, ele garante a multa rescisória de 40%. O que é a multa rescisória de 40%? Quando você é demitido, né, ao longo dos meses e anos que você trabalha numa firma, a firma vai depositando uma quantia, né, referente a uma porcentagem do seu salário, né? Deposita 8% sobre o seu salário, referente ao seu salário, nessa conta lá no FGTS, que é aberta para você. A empresa abre junto à Caixa Econômica Federal, lá, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uma conta para você e vai depositando esse 8%. Quando você é demitido, sem justa causa, a empresa é penalizada e é obrigada a botar uma multa, chamada multa rescisória, para rescindir, rasgar o teu contrato, para encerrar o contrato. Esse mecanismo foi instituído pela ditadura militar, veja bem, pela ditadura militar, para substituir ou para encerrar um direito histórico dos trabalhadores de carteira assinada, que era a estabilidade no emprego. Então, que é algo no mundo todo tem. Não é só o servidor público. O trabalhador na iniciativa privada, em alguma medida, tem a chamada estabilidade, que a empresa não pode demitir você a qualquer momento por qualquer situação, porque interessa ou porque está dando prejuízo à empresa. Somente em algumas condições. Isso é para quê? Diminuir a rotatividade da mão de obra, dar proteção social aos seus funcionários, etc. Então, a ditadura terminou isso e criou a multa rescisória para o quê? Para as empresas não ficarem demitindo seus funcionários. Demite, contrata o seu próprio funcionário a um salário menor, porque então existe a multa rescisória. E isso funciona como uma poupança para o trabalhador ou ele se aposentar, quando ele for demitido, um mecanismo de proteção, né, para ele não ficar com uma mão à frente e outra atrás, como também ele servir para ele investir num patrimônio dele, de proteção dele, com uma casa própria. Então, é por isso que existe o FGTS e a multa rescisória. O governo, nos parece, muita gente já está colocando, até pelo discurso, o Bolsonaro disse que estava estudando, pensando em encerrar a multa rescisória, que é um ensaio geral para criar um clima na economia, tá? E na sociedade brasileira favorável, assim, paulatinamente, acabar com a multa rescisória. Né? Porque se você saca sempre o fundo, não tem razão, ou o seu saldo vai estar muito pequeno na hora da sua demissão, quando incidir os tais 40% de multa. Então você vai criar um clima generalizado na economia que, por fim, se torna inevitável a extinção, porque não tem mais eficácia. E isso é um ataque ao direito dos trabalhadores. O direito de proteção, né, na situação de desemprego, na hora de ser demitido, de ter um patrimônio,
de ter uma reserva. Então, é um outro ataque. Por sua vez, você individualmente, você acha legal sacar o quinhentinho que o governo, essa merrequinha que o governo quer dar? Depende da situação. O que você vai fazer? Tá? Sacar e botar na poupança é furada, meu amigo. A taxa de juros na poupança é muito menor, é ridículo. Então é melhor deixar lá. Inclusive para sua proteção, como eu disse, porque na hora da rescisão vai incidir 40% sobre o saldo da sua conta, pô. Aí você vai ficar sacando, quanto mais vai baixar o saldo e na hora os 40% a mais, né, vão ser 40% em cima do saldo, do que tiver lá de dinheiro. Então, se você sacar, meu amigo, só se você tiver muito lascado. Se tiver lascado, você saque. Obviamente, para pagar uma dívida. Eu mesmo vou recomendar isso para você. Vou te recomendar. Para que eu comprar à vista um micro-ondas, que eu dei o exemplo do micro-ondas? Para que se você compra parcelado, né? Mesmo que a empresa que você comprar o micro-ondas com desconto, não vai compensar o desconto. Ele não compensa, mais do que compensa, se você for pagar parcelado. Então, óbvio, se você for pagar dívida, ou abater dívida, é interessante, porque no Brasil a taxa de juros é muito alta. Então, é uma bola de neve. As taxas de juros são muito altas, e aí é uma bola de neve, compensa. É o único caso que compensaria. Ou você está querendo gastar alguma coisa, assim, muito de necessidade sua, ou aí você saca. E a sua opção era pegar um empréstimo. Aí sim, aí eu digo a você que é melhor sacar os R$500, usar os R$500. De maneira geral, não vale a pena sacar os R$500 que o governo está liberando. Então, essa condição geral, como eu disse, é péssimo para a geração de emprego, é péssimo, não vai, quer dizer, não tem um efeito, não tem uma eficácia no crescimento, ou um impacto sobre o crescimento econômico muito pequeno. Ele, no médio e longo prazo, ele é o contrário, ele gera desemprego, porque você vai estar tirando recursos do fundo para emprestar para as obras da construção civil. E, por sua vez, de maneira individual, você sacar os R$500 é ruim. E cria um clima generalizado que, em breve, o governo vai acabar com a multa rescisória. Então, diante dessas 4 situações, a liberação de saque do FGTS é uma péssima medida. Uma péssima medida. Tem um conjunto de outras medidas que o governo federal pode fazer com muito mais eficácia, com baixo custo e com mais efetividade, quer dizer, que o resultado é ainda mais poderoso, né? Se alcança mais, que o governo pode e deveria fazer, mas que não interessa à equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, comandada pelo ministro da Economia, super ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um banqueirão, certo? Um banqueiro é óbvio que não vai querer retomar a economia, o crescimento da economia, não tá nem aí. O negócio dele é Bolsa de Valores, que está 104 mil pontos, é vender as subsidiárias da Petrobras, como foi feito anteontem, a venda da BR Distribuidora, que é um ataque brutal a um patrimônio público da nação brasileira e que não vai melhorar a tarifa dos combustíveis. O preço dos combustíveis não vai melhorar, né? Ontem no Economia Fácil, versão reduzida, que eu entro todas as manhãs às 8 da manhã, eu expliquei o motivo. Tá? A gente pode, se tivermos tempo ainda hoje, brevemente falar a respeito disso. Tá bom? Eu queria aqui aproveitar e agradecer pela audiência. A gente teve aí problema até na divulgação do programa de hoje, então muita gente estava achando até que não ia ter programa hoje, né? Vários dos nossos ouvintes tradicionais podem não estar nos acompanhando. Mas como aqueles que estiverem aí nos assistindo, eu pedi, como sempre, a vocês que dê like, compartilhe para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre.
Até para quebrar um pouco o ritmo, né? Pedir para vocês mandarem o nosso dúvidas, críticas e sugestões para o WhatsApp da nossa emissora, né? Que é um WhatsApp super acessível. Você pode até gravar áudio. A gente só pede, por favor, áudio de menos de 30 segundos, sem falar palavrão e se identificando, tá bom? Então escreva aí mensagem para o 21 99833 6490. 99833 6490. Pode mandar o WhatsApp ou mandar aqui os seus comentários aqui na própria postagem, que estamos ouvindo a programação. Manda um alô para a família Carvalho Batista. Carvalho Batista, um alô, tá? O Marcos Antônio também está assistindo. Boa noite, agradecemos a audiência e parceria, né? O Marco Antônio, inclusive, é um parceiro da rádio, ajudando, inclusive, na parte técnica, tá? Como sempre, gente, a gente tem a opção, vocês podem assistir a programação, não só esse programa agora, ao vivo, como a programação completa da Web Rádio Censura Livre, pelo streaming, o nosso site que é o clwebradio.com, tá? É uma alegria, uma alegria vocês saber que vocês estão nos ouvindo, que vocês estão curtindo a programação, tá? Não só porque alguns dos nossos programas, a maioria dos nossos programas a gente transmite pelo site. Todos nós transmitimos pelo site, mas nem todos a gente faz live, tá bom? Então, é por isso mesmo que a gente pede para as pessoas ouvirem, né? Ouvirem pela internet, pelo streaming, pelo site, ou baixando o nosso aplicativo. Vai lá no Play Store, baixa o nosso aplicativo exclusivo, que ele é interativo, ele dá acesso ao site, às páginas, você consegue ver, ouvir outros programas passados, fica ali salvo, ou você pode ouvir, tá, o nosso programa pelos aplicativos de rádio online parceiros, como o iRádio e o RádioNet. Para quem não sabe, você também pode ir lá no Play Store e baixar. Vale lembrar que tanto um quanto o outro, né, os aplicativos de rádio online e RádioNet, quanto o nosso exclusivo, vocês também podem instalar na sua Smart TV e no seu IPTV Box, que é aquele aparelhinho que converte a TV convencional em uma Smart TV, né? Permite acessar a internet por ele. Netflix, acessar YouTube pelo aparelhinho. Então você também pode baixar os aplicativos, inclusive no Google Chromecast também. Então você pode ouvir a programação toda. Aí na sala liga como se fosse um aparelho de rádio, só que na TV você ouve toda a programação. Então é uma alternativa muito legal que você pode ouvir a nossa programação, tá bom? Não só o nosso programa, como qualquer outro. E-mail para contato, né? O economiafácil@gmail.com, economiafácil@gmail.com, uma programação que você pode mandar dúvidas, críticas e sugestões e ajudar aqui na programação, na pauta, melhor dizendo, do nosso programa, tá? Quem tiver vergonha também de botar uma pergunta nas redes sociais, pode mandar por e-mail, né? Quem sabe o tema... Não, nem quem sabe, a gente vai sim adotar os temas aí sugeridos pelos nossos ouvintes, tá bom? Claro que a gente procura aqui adotar temas quentes, né? Quem também está nos assistindo é a Adir, né? A professora Adir, Adir Luz, que inclusive é parceira da emissora e apoiadora financeira da nossa rádio. Então eu queria mandar um beijo para ela, agradecer muito a Adir pela ajuda.
E como sempre, gente, a gente já estamos indo aí mais ou menos os 15 minutos finais. A gente partir aqui para nossa resenha, tá? Do dia. Queria agradecer a minha mãe mandando uma mensagem aqui dizendo que tá ouvindo. A Márcia Lúcia Batista. Tô te vendo. Ah, tá até me vendo. Beijo, mãe. Essa aí é não só mãe, não só ouvinte da rádio, mas uma parceira nossa. Quem sabe aí vamos ter um programa dela aqui na Web Rádio. Tá aí uma pessoa bem bacana, com temas bem interessantes para apresentar um programa. Se você quiser, inclusive, ser parceiro nosso e ajudar com temas, não só temas para programas nossos, quem sabe você, possa ser também, ter um programa na nossa Web Rádio. Web Rádio de trabalhador para trabalhador. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E principalmente apoiar financeiramente. Então eu queria pedir a você para apoiar bancar o programa. A gente precisa de din-din aqui para manter a programação. Pagar os equipamentos, pagar o aluguel do estúdio. Banco Bradesco, agência 6.666, o número da agência. A conta corrente é a 5.602-2. 5.602-2. Você vai estar depositando, vai estar ajudando o Web Rádio Censura Livre, pode contribuir com qualquer quantia, tá? E principalmente peça para sua entidade de classe, para sua entidade de movimento social, para o seu condomínio, para sua cooperativa, contribuir, para sua associação, contribuir com a Web Rádio. Seja parceiro nosso. Não só fazendo a contribuição financeira, a doação, mas quem sabe aqui, ajudando na programação, tendo um programa, ajudando em algum programa, com quadros, Nós estamos abertos para isso. Inclusive, com temas e com ter um programa. Tá legal? Eu vou fazer a resenha aqui de um programa, de um livro. Deixa eu tentar achar. O programa ao vivo tem essas peculiaridades, né? Eu tô aqui na redação, tô sozinho, né? O Antônio tá lá no estúdio e eu vou... aqui achei o danadinho, tá? Esse livro aqui, o livro que eu vou sugerir hoje, quer dizer, sugerir a leitura, resenhar nesses últimos 10 minutos aí, é um livro que há uns 4 anos atrás foi a Coqueluche, né? Foi campeão de vendas, que é O Capital no século XXI. O Capital no século XXI, do Thomas Piketty. Thomas Piketty, né? Ele é francês. O livro na época estava caro, eu consegui comprar numa promoção, né? Agora está bem mais barato, você consegue achar aí a partir de R$20, talvez até menos, mas a partir de R$20. É um livro bem bacana. A tradução é da Mônica Bongar de Bolle, a Mônica de Bolle, que é uma economista que muitos aí já leram artigos dela. O que é o Capital no século XXI? O autor está analisando. Não precisa ser um economista para ler o livro. O livro, ele faz um retrospecto histórico em algum momento, mas trabalha com muitas séries temporais com dados, assim, mas dados já traduzidos em forma de gráfico, e ele está tentando identificar a questão da desigualdade social, principalmente a desigualdade não só de patrimônio, de capital. Não é uma desigualdade só de renda, mas principalmente a desigualdade de patrimônio, particularmente de capital, ao longo do tempo. E como isso influencia o funcionamento da economia, tanto na questão da melhora ou não da geração de empregos, como do próprio crescimento econômico. O Piketty, desculpa a ignorância, tá? O autor,
que é um economista, ficou muito famoso, ele é muito famoso na Europa, particularmente na Europa, ele acabou ganhando uma projeção no mundo anglo-saxão, começar pela Grã-Bretanha, só depois nos Estados Unidos, porque ele analisa séculos, a questão ele pega a série temporais de séculos da desigualdade de renda da Europa e outros países. Nesse livro ele não analisou o Brasil, porque o Brasil, em termos de contas sobre a questão de renda, é uma problemática. Mas hoje ele já conseguiu fazer algumas análises sobre o Brasil pós esse livro. Se esse livro, por acaso, algum dia tiver... E ele foi uma revolução teórica naquele momento, porque todo mundo estava falando que a desigualdade no mundo estava diminuindo, a pobreza estava diminuindo quando o livro foi lançado. Nos últimos 3, 4 anos, no mundo todo, mesmo com a crise já estava bombando, a crise mundial, iniciada em 2008, que está completando mais de 10 anos, quase 11 anos, vários mecanismos de desaceleração da desigualdade, né, estava acontecendo, então a desigualdade no mundo estava diminuindo, ou pelo menos era o que se pensava. Ele mostra que não. Se por um lado há uma queda da desigualdade de renda, por outro lado, no mundo todo aumentou uma desigualdade de patrimônio. E com uma coisa importante, a desigualdade de patrimônio persiste ao longo do tempo. Então uma pessoa pobre em patrimônio, ela tem uma tendência a ser pobre em renda e se manter gerações e pós-gerações. Os filhos dela serão pobres, né? Quem não tem patrimônio, o filho vai ser pobre, o neto vai ser pobre e assim sucessivamente. O que diminui, obviamente, as políticas sociais criadas ao longo do século XX, as políticas universais de direito dos trabalhadores ajudaram a diminuir essa situação, mas não foram a fundo na questão do patrimônio, na questão do capital. Nesse caso, eles confundem, não é uma abordagem marxista sobre o que é capital. Então, entendo a limitação do autor, ou pelo menos eu entendo assim. Ele que é uma abordagem, pelo menos, a abordagem do conceito de capital no marxismo, eu acho superior à abordagem que ele lida, que é uma abordagem parcialmente keynesiana, é mais, vamos dizer assim, da escola institucionalista. E também um pouco clássica, não é neoclássica. Mas isso é uma coisa de economia, papo furado de economia, não vou ficar aqui me aprofundando. É dizer para vocês que o livro é muito legal, ele mostra inclusive outra coisa, o quanto a desigualdade prejudica a economia. Ela faz com que países mais desiguais, eles podem até explorar bastante seu trabalhador e isso dá um impulso para a economia crescer, para acumular capital. Os ricos acumulam, têm mais lucro e tendo mais lucro eles até investem. Mas, por outro lado, país muito desigual, o empresário não se sente propenso a investir, gerar emprego e gerar crescimento da produção. Então, ele diz assim, ele mostra com números, mas não uma matemática pesada, que ao longo do tempo ele mostra que quanto menos desigual é o país, mais ele tem um impulso para crescimento. E principalmente crescimento com bem-estar, um crescimento que todos ganham. Claro, uns mais, outros menos, mas todos ganham, diferentemente num país desigual. Isso explica muita coisa, por exemplo, a sociedade brasileira. Quanto amplia a desigualdade, amplia também a situação da estagnação. Então, O Capital no Século XXI é um excelente livro para você, porque ele também, assim, ele não só apresenta a tese dele, explica a tese dele, mas ele acaba ajudando você também a aprender conceitos de economia bem legais. É um livro, uma pesquisa muito profunda, não é achismo, tá? E o próprio Piketty entrou numa polêmica recente. Ele, num artigo, ele provou, ou tentou provar, apresentando os dados da pesquisa dele e a equipe de trabalho de pesquisa dele, tanto na França quanto a rede internacional, que tem pesquisadores no Brasil, que, por exemplo, a reforma da Previdência amplia a desigualdade. Inclusive, a reforma da Previdência brasileira, ao contrário do que justifica o governo, e os economistas neoliberais, que a mídia gosta de ouvir, vai ampliar o desemprego no Brasil. O desemprego e a desigualdade social.
mostra isso no texto. Foi publicado no Valor Econômico, que é um jornalão do empresariado. Foi um texto era assinado por outros economistas brasileiros importantes, e aquilo gerou uma avalanche de crítica dos economistas neoliberais. Tá? Então, eu sugiro esse livro para vocês lerem, até para entender um pouco a abordagem desse autor e por que ele ficou naquele momento muito falado. E ele diz uma coisa: por que nos últimos anos ampliou a desigualdade, especialmente nos últimos 30 anos, revertendo uma curva histórica na Europa de mais de 100 anos anteriores? Porque houve as reformas neoliberais que atacam direitos sociais históricos. Então, isso explica um pouco a decadência e estagnação. Não é a estagnação, e para tentar combater a estagnação, que vem as reformas neoliberais. Na verdade, a estagnação é até usada como pretexto para isso, mas as reformas neoliberais ampliam a estagnação da economia europeia. Tá bom? Além dos conflitos sociais subjacentes, que também, qualquer conflito social, prejudica, né, o crescimento da economia. Tá legal? Gente, eu estou preparando para encerrar. Fiz aí a resenha da semana. Livro legal, livro é um pouco mais difícil que os das 2 últimas semanas, tá? Mas quem lê os outros 2, com certeza vai ler isso aqui, né? Conseguir ler, tá bom? Aqui eu até tenho uma coisa que eu marquei aqui, sobre a questão que, como o neoliberalismo criou uma lógica perversa que, lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na Revolução Francesa, o artigo 1º da Declaração fala assim: as distinções sociais só podem se fundamentar na utilidade comum. Hoje, nós somos uma sociedade que fala muito em meritocracia, quer dizer, o cara é rico, o mérito dele é bom as pessoas serem distintas, terem privilégios, prerrogativas pouco usuais, né? Na verdade, as distinções sociais, inclusive a questão das prerrogativas, só podem existir se elas atendem o bem comum. Se não estão atendendo, elas têm que ser combatidas. Então, lá na Revolução Francesa, e o que o neoliberalismo está fazendo é destruir todas as grandes conquistas civilizatórias. E o Piketty defende muitas conquistas civilizatórias. Eu critico um pouco isso, porque, na verdade, o neoliberalismo não é um ataque à modernidade. É uma nova etapa de ampliação da modernidade. Não uma modernidade boa, uma modernidade destrutiva. Tá bom? E por isso que nós temos que lutar realmente pela garantia dos direitos humanos, direitos sociais, mas não pela modernidade, pela república, pela sociedade moderna. Muito pelo contrário. A gente tem que insistir combatendo várias coisas ruins que a sociedade moderna tem. Preconceito, racismo, que não são coisas só da Idade Média. Estão sendo recriados e realimentados pela sociedade moderna. Tá bom? Vou preparar para encerrar aqui o nosso programa. Já dei a dica sobre a questão do FGTS. Já disse, olha, FGTS é ruim, não é bom para os trabalhadores, o saque do FGTS, tá bom? Por que isso? Também os últimos agradecimentos, agradecer a audiência do Manuel Faria, que também é apoiador financeiro, né? Nossos ouvintes são apoiadores financeiros, certo? A professora Simone Terra, a Andrea Bruchler, desculpa, eu acho que eu pronunciei errado, tá? Mas o Fabrício Rocha, tá certo? E, bem, vou encerrar a nossa live, agradecer a audiência, convidar vocês a seguirem ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre. A live se encerra aqui, mas a gente continua transmitindo a nossa programação pelo site www.clwebradio.com. Então vai lá, nos ouve lá no site ou pelos aplicativos. Nós temos um aplicativo exclusivo ou pelo aplicativo
E rádio e radionet, que é de rádio online. Você pode ouvir nossa rádio, como de outros também. Inclusive, rádios comerciais várias aí também. Você pode ouvir lá no... então é uma boa baixar. E, é claro, convido a vocês para nos ouvir toda a programação. Me ouvir de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Se tudo der certo, porque é programação ao vivo. Às vezes a gente se atrasa, às vezes não dá para entrar. Segunda a sexta, às 8h30 da manhã, lá no programa do Antônio Figueiredo, o Boletim Censura Livre, primeira edição, que começa às 8 da manhã, ao vivo. E quinta-feira que vem, se tudo correr bem, quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, às 20 horas, o Economia, faço versão estendida, 1 hora de programa, falo pra caramba, peço desculpa e agradeço pelo espaço de vocês, tá bom? Um forte abraço, como sempre pedimos para vocês mandar sua dúvida, crítica e sugestão para o nosso e-mail, economiafácil@gmail.com, ou deixe um recadinho nas nossas redes sociais, o WhatsApp da rádio, né? Também é uma opção, 21 99833 6490, 21 99833 6490, tá bom? Um forte abraço, gente. Tchau, tchau. Estou encerrando aqui a live porque encerrou o nosso tempo. Antônio de Padre Figueiredo, muito obrigado. Parabéns aí, nosso mestre, como sempre. E muito obrigado pela força, tá bom, Antônio? Amanhã, dica, hein? Sexta-feira, às 6 horas da noite, Deise Alvarenga entrevista. Deise Alvarenga entrevista às 18 horas, sempre entrevistando alguém, às vezes, com um tema positivo da nossa região metropolitana, né? Alguém de São Gonçalo, para falar um tema positivo, para a gente ajudar a construir uma cidade, um estado e um Brasil melhor, e um mundo melhor, tá bom? Tá aí a dica para vocês ouvirem. Tem live, então, pelo Facebook, tá? Quem tá assistindo a gente, por favor, dá o último like e compartilha. Valeu, gente, forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Vou encerrar a live.